Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero nesta manhã, manhã gris, como dizem meus amigos paraguaios, manhã cinza, afinal de contas, né? Aliás, a semana toda aí complicou, molhou o sapato do candidato que quis fazer a sua caminhada, mas estão me perguntando aqui, será que chove amanhã? Amanhã não. Domingão vai ser um dia de muito sol na fronteira, inclusive no meio da tarde, senhor Paulo Bogler e ouvintes, teremos uma temperatura que vai chegar a 28 graus. Calor, olha, então. Olha, o sol vai brilhar. Nós trocamos aqui o nosso aparelhinho e, na hora da apuração, 27 graus. Uau! Então vai estar quente o clima, tanto do clima atmosférico, quanto quem vai estar ali já roendo as unhas a partir das 17 horas. O famoso, sim, será que eu vou ou será que eu fico? Sim, vai ter muita gente nessa situação, mas é importante que o tempo ajude, né? Seja ensolarado aí para que as pessoas possam sair de casa, se deslocar tranquilamente para os locais de votação, principalmente aquelas que vão, né, perto da sua casa ou mais ou menos perto, vão a pé, e aquelas que obviamente precisam de outros meios de locomoção que não o carro particular, né, como ônibus, bicicleta, enfim. É importante que o tempo ajude para que todos possam expressar a sua vontade nesse dia, Moacir. Muito bem, mandar um grande abraço para o meu querido Marcos Labanca, está conosco nos dando o prazer da companhia lá nas páginas do H2Foz, e a gente vai em frente para continuar falando de eleições, continuar falando de política, porque afinal de contas estamos a menos de 24 horas da abertura, né, do processo eleitoral no país. Exatamente, Moacir. Agora a gente vai falar um pouco, a partir de uma análise, uma conversa aqui, sobre os altos e baixos desse processo eleitoral. Obviamente a gente não vai se restringir aqui a nossa comunidade, a nossa localidade Foz do Iguaçu, mas vai falar sobre o contexto da eleição geral, pegando aí o cenário nacional, esse xadrez da política brasileira, né? Então a gente vai receber agora, já está aqui conosco e vai falar ao vivo, o professor Lucas Mesquita, ele que é professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA. É com ele que a gente conversa agora. Bom dia, professor Lucas. Seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, bom dia aos ouvintes. Fico aí lisonjeado por poder participar aqui novamente, né, do programa e conversar com todos os ouvintes da rádio. Legal, nós que agradecemos. Professor Lucas, é possível falar em altos nesse processo eleitoral? O que você destacaria? Né? Qual foi o ponto forte desse processo eleitoral que a gente está vivendo ainda em 2022? Paulo, falar em pontos altos num cenário eleitoral, né, brasileiro de tensão é complicado, mas eu acho que a gente pode, né, encontrar alguns pontos aí que são importantes de valorizar. Eu acho que tem algumas questões que são, né, centrais para a gente pensar uma melhora, né, do processo eleitoral. Eu acho que um ponto importante é o aumento e a circulação das informações e a qualidade dessas informações, né, inclusive destacar o papel das agências, dos órgãos de imprensa na checagem dessas informações que chegam aos eleitores, uma participação efetiva, né, dos eleitores, assim, tanto nas discussões, na circulação das informações, no engajamento. Eu acho que isso, assim, é uma coisa que é despercebida, né, que é meio que natural, mas isso reforça, né, uma participação do cidadão no debate público, no debate, né, e na participação eleitoral como um todo. Nessa participação do eleitor a que o senhor se refere, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, esse cabedal de meios citados, eles formam um conjunto de possibilidades a mais para o eleitor decidir e pensar em quem vai votar. E a outra coisa que eu ia perguntar justamente nessa mesma pergunta a gente tem a impressão de que a atenção do eleitor está muito presa às candidaturas a presidente, né, deixando um pouco de lado, assim, ou pelo menos não dando tanta significação às candidaturas proporcionais. O senhor tem essa impressão também? Sim, sem sombra de dúvida. Sobre o primeiro ponto, eu acho que são dois pontos que estão, né, casados, mas se a gente for pensar, você tem
sem sombra de dúvida, um aumento dessas informações, que por um lado facilita, né, o eleitor chegar em informações e nas propostas dos seus candidatos. Hoje isso circula muito mais fácil, né? Está disponível no site do TSE, os planos de governo, mas as informações chegam, as informações circulam, elas ainda são muito dentro de uma lógica de bolha, né, que é uma questão um pouco complicada, mas ela acaba chegando nos eleitores. Então hoje, né, o acesso à informação ele é muito mais fácil, né? Na dúvida da informação, sites dos partidos, sites dos governos, sites, né, voltados a essa temática têm as informações que facilitam o eleitor chegar nessa informação de quais são as propostas dos candidatos, de quais são os pontos a serem, né, debatidos, quais são os pontos de tensionamentos. Só que o que acontece, Paulo? Como a gente está numa eleição presidencial, é meio que natural que o processo político seja... e o debate político seja nacionalizado. E a partir dos presidentes ou das candidatas a presidentes, os eleitores vão formando a sua opinião a partir desse debate nacionalizado, né? Então, por exemplo, eleitores de direita tendem a procurar candidatos para governador, para senado, deputados estaduais dentro dessa linha. Eleitores de esquerda também, ou eleitores que, por exemplo, não só fogem, né, fugindo dessa lógica da polarização ideológica, mas, por exemplo, eleitores que estão preocupados com pautas ambientais, tendem a fazer, né, esse recorte a partir do debate nacionalizado que a gente chama, né, do processo de nacionalização da disputa eleitoral. O que não tira, né, claro, a importância da gente entender quais são, né, as propostas dos candidatos a deputado estadual, de um deputado federal, porque lembrando, né, não só a própria lógica do sistema eleitoral e do sistema político brasileiro, os deputados têm um papel central, né? Então tem essa importância de procurar também, né, as propostas, o alinhamento, como que esse deputado vai atuar no parlamento, seja em Curitiba, né, seja em Brasília. Nós tivemos aí por anos na política brasileira um certo predomínio, né, das bancadas no Parlamento Nacional, PSDB, PMDB, hoje MDB, próprio PT, e com a eleição do presidente Bolsonaro isso deu uma modificada, né, no cenário, né, inclusive com, né, outros partidos aí assumindo, né, em dimensão de quantidade a maioria de parlamentares o partido com maior número de candidatos. É o caso do União Brasil, né, que nasce aí justamente nesse processo. Agora, nessa polarização que indicam as pesquisas, Lula e Bolsonaro, o senhor acha que isso vai vai influenciar a composição das bancadas, mais uma vez, no parlamento? Com certeza, né? Assim, eu gosto de classificar essa polarização como uma polarização eleitoral, né? Uma polarização no sentido de que há um predomínio de dois candidatos com potencial chances de vitória. E isso não é de uma eleição de agora, né? Como você muito bem lembrou, se a gente pega as eleições anteriores, a política brasileira se divide basicamente em dois espectros, né? Historicamente a gente teve nas campanhas nacionais PT e PSDB disputando, agora a gente só tem um novo ator nesse processo, né? Então a polarização eleitoral ela existe na política brasileira há muito tempo, né? Acho que a gente pode discutir se esses candidatos estão em polos distintos do espectro ideológico, se são realmente, né, tão polarizados igual se coloca. Mas do ponto de vista, né, da discussão eleitoral, sem sombra de dúvida, a tendência é que a polarização nacional leve também à formação dessas bancadas históricas no Congresso, né? Esse acompanhamento do voto leve a
a uma formação de bancadas mais fortes em torno dos dois candidatos, né, das duas candidaturas centrais. É só a gente ver, né? Hoje, por exemplo, a bancada, né, do PL, a bancada né, em torno do bolsonarismo e a bancada em torno do petismo são as duas bancadas centrais hoje no governo federal. Só que a gente tem que lembrar que há uma série de outros atores, né, outros deputados que formam, né, o que a gente conhece como o Centrão, né, esses partidos do centro, que acabam também tendo uma participação central aí, e não só nesse último governo, né, mas também em todos os outros governos, justamente no processo de composição aí para aprovação legislativa, aprovação de leis, aprovação, né, de normas da política brasileira. Professor, pela sua experiência, né? Eu tenho um pouquinho de idade, então lembro. A única eleição que eu vi uma pluralidade de ideias foi a primeira após o governo militar em 1989. Tinha uma série de candidatos ali disputando a atenção do público. E de lá para cá, como o senhor bem citou, há essa polarização, o protagonismo no primeiro momento com o Fernando Henrique Cardoso pelo PSDB, o Lula sempre foi a oposição a isso, e de lá para cá sempre tivemos aí A ou B. Né? Nunca conseguimos montar o que hoje é chamado de terceira via, ou uma terceira liderança que pudesse disputar essa atenção do eleitor. Né? O que o senhor atribui isso, essa polarização? Sempre o brasileiro tem ou A ou B e não tem uma gama maior ou melhor de candidatos? Seria um processo oriundo tipo da eleição americana, que tem lá vários partidos, mas é sempre democrata e republicano. Também é uma influência disso, será? Não. Aí eu acho que não. Os modelos e o próprio papel dos partidos é bem diferente, né? Assim, se a gente pensa nas eleições dos Estados Unidos, a gente tem essa polarização institucionalizada, né, nos partidos. A gente não tem, para além desses dois partidos, são partidos de representação muito pequena. Né? No caso brasileiro, a gente tem uma questão interessante, que a gente tem uma enormidade de partidos, mas esses partidos eles têm uma dificuldade de representação ideológica, digamos assim, né? São partidos com pouca capacidade de representação de ideais políticos, digamos assim. Não tem um lastro, né? Os partidos estão a todo tempo mudando, salvo alguns, né? Assim, PSDB, o PMDB, o PT, que são partidos históricos assim da política se você brasileira. Fizer uma avaliação, você não lembra quem foram os candidatos a presidente da última eleição. Sim. É um que outro naquela coisa mais caricata que o pessoal lembra, mas ninguém lembra. Não, todo mundo lembra do Cabo da Ciolo. Exatamente. Né? Que agora está sendo protagonizado pela Soraya e pelo padre. Na próxima, quem sabe, ninguém mais vai lembrar. Talvez do padre ou da Soraya, porque tiveram aquela discussão nesse último debate. Mas, enfim, é uma coisa estranha desse país nisso, né? Ou é falta de uma nova representação, alguém que puxe para si esse holofote? Assim, se a gente pensa que a própria classe política ela é uma classe de renovação, né, muito baixa, né, basta a gente ver os candidatos, né, os principais candidatos, tanto de um lado quanto do outro, são políticos totalmente tradicionais, que já estão na disputa política e na vida política há muito tempo. Não só eles, até mesmo os outros candidatos que não se colocam como tradicionais, eles, né, a gente pega o Ciro, a Tebet, né, a própria Soraya tem uma trajetória política, né? Então há uma dificuldade de renovação na política que isso para mim é muito importante, né? É uma renovação que a gente vê muito mais na esfera dos deputados estaduais, algum outro, dos deputados federais. Mas o que eu acho que acontece, Moacir, com relação à polarização ou a essa ideia, né, de você ter uma falta de pluralidade, mas mesmo que, por exemplo, você trouxe o exemplo das eleições de 89, a gente tinha ali 11, 14 candidatos, mas mesmo assim ainda tinha uma centralidade e uma representação, né, muito polarizada ali em figuras como Collor, né, como o próprio Lula, né, e isso acabou reverberando inclusive no resultado das eleições, né? Eu acho que o grande problema hoje é que as eleições elas são muito mais
pessoalizadas, né? É um debate muito mais a partir do indivíduo, do candidato, do que realmente do partido e das propostas que, né, vêm ali no partido. Então eu acho que esse processo de personalização da política que gera essa questão do enfraquecimento dos partidos, do enfraquecimento, né, do reconhecimento de propostas propriamente na política, né? Então acaba gerando inevitavelmente um enfraquecimento da instituição e a preponderância do indivíduo, né? Então, as eleições não é uma eleição entre PL e PT, né? Hoje é uma eleição entre Bolsonaro e Lula, né? Como foi há muito tempo, é uma eleição entre Fernando Henrique e Lula, Collor e Lula, né? Então eu acho que tem um pouco disso e acaba refletindo nessa polarização e nessa falta de outros atores, né, políticos. Professor Lucas, o senhor citou aqui o termo bolha, e nessa semana a Ordem dos Advogados aqui de Foz do Iguaçu fez um evento que tratava justamente disso. O tema do evento era uma pergunta: podem as bolhas sociais definir o processo eleitoral, o resultado da eleição? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Hoje uma excelente pergunta. Assim, se a gente pega hoje, inclusive, Paulo, o processo de formação do cidadão, né, do acesso à informação, ele hoje é muito mais, né, as pesquisas mostram isso, que ele é muito mais através de redes sociais, através de instrumentos de comunicação como WhatsApp, Telegram, né, YouTube, que a informação acaba circulando mais fácil, e isso gera uma tendência de formação de bolhas, né, porque é aquilo, Moacir, vai ter uma tendência a compartilhar informação com as pessoas que são mais próximas, né, as pessoas que estão nos nossos grupos de redes sociais. E isso acaba, de certa maneira, criando essa ideia, né, da bolha de informação. E a grande dificuldade é justamente a gente sair e estourar essa bolha, né? E assim, sem entender essa bolha como algo representativo, né, na verdade, entendendo essas bolhas como um elemento representativo das divisões sociais que a gente, né, uma replicação das divisões políticas, ideológicas que a sociedade tem, eu entendo que sim, as bolhas são os elementos de definição das eleições, porque é aquilo, um eleitor hoje que está numa bolha de esquerda, ele tem muita dificuldade de entrar ou de circular ou de aceitar as informações da bolha de direita e vice-versa, né? Então, assim, isso pensando no grande público, né? Como que a informação circula, como que as pessoas acessam a informação. E, assim, nas últimas eleições já foi assim, né? Já foi a bolha definiu, né? As informações que circulam na última hora, elas são inclusive definidoras e as campanhas têm estratégias definidas para isso, né? Então é algo sim a gente observar, inclusive aí, né, menos de 12 horas para as eleições acontecerem. Muito bem, o Moacir falou da terceira via na pergunta dele. O senhor observou no plano federal, né, no debate e na estratégia também nacional dos candidatos, a terceira via se viabilizou de fato nessas eleições? Não, né? Foi uma tentativa, né, de alguns candidatos de saírem como, né, fora dessa polarização eleitoral do Bolsonaro com o Lula, mas se a gente olha desde as primeiras pesquisas eleitorais, essa terceira via ela é muito frágil, né? Ela tem uma atratividade eleitoral muito baixa, não se sabe quem são os candidatos representativos dessa terceira via. Faltou um discurso de consenso, porque o país, a gente sabe, está muito dividido, né? Uhum.
E tem muita gente que está quieta, não se manifesta e pensa assim, poxa, se tivesse um outro cara para acalmar os ânimos, né? Até se falava lá atrás que o ex-governador de São Paulo seria essa possibilidade. Isso também não faltou, por exemplo, alguém de representatividade chamar para si essa responsabilidade de acalmar o país, porque, já que eu citei, por exemplo, no auge ali da pandemia, aquele que seria talvez o grande nome para ser essa terceira via começou agressões dos dois lados, né? Então também, querendo ou não, entrou nessa onda do ódio, né? Criticando um, criticando o outro, ora criticando os dois. Então não faltou talvez essa pessoa para falar, calma gente, vamos sentar aqui e conversar, tem coisa boa na esquerda, tem coisa boa na direita ou não? O grande problema é que para a formação... Fazer sentar os leões na mesma jaula. Não, e assim, e do ponto de vista das diferenças políticas, eu acho que essa formação do que a gente chama na literatura de uma frente ampla, né, que é o espaço que consegue agregar um maior número de pessoas ideologicamente distintas, ela não foi feita pela terceira via. Né? Não teve a tentativa de lançar uma terceira via, mas uma terceira via que não tinha uma representação de nada. Né? Era uma terceira via vazia do ponto de vista político. Né? Eu acho que para além da questão ideológica, de propostas, mas não teve um movimento de chamar as forças políticas, né, que conseguiriam de fato exercer uma terceira via, né, para a mesa de negociação. Isso, pelo menos a minha leitura, isso foi feito inclusive por uma candidatura específica, né, que conseguiu trazer atores da disputa política brasileira histórica para a sua campanha. Isso, inclusive, foi um elemento também de enfraquecimento da formação da terceira via, porque os principais atores políticos brasileiros, né, da história recente, hoje se alinharam a uma candidatura. Né? Então, a própria terceira via ficou dentro de uma representação de candidatos muito pontuais, sem uma base, né, de apoio tão grande. Então, por exemplo, o Ciro, né, tem uma campanha muito dele, né, própria, a própria Simone, você não vê grandes nomes, né, articulados nessas candidaturas. Né? Então, isso foi um processo de enfraquecimento do que, né, se esperava dessa terceira via, até mesmo como uma via de consenso, ou uma via mais ampliada, né, das eleições. O próprio ex-governador de São Paulo não conseguiu o apoio nem do próprio partido, né, para se viabilizar como terceira via. Né? Professor, os grandes temas, aquilo que interessa para o desenvolvimento do país, para tratar dos problemas da população, enfim, colocar o Brasil num caminho de prosperidade, aí, eles foram representados e tratados adequadamente no debate nacional dessas eleições? Paulo, se a gente pega até quais são os temas, né, isso é uma coisa fluida. Se a gente pega as primeiras campanhas, as primeiras pesquisas, né, que saíram tanto de intenção de voto, quanto também preocupações e temas que eram de preocupação da população para as eleições, no começo da campanha você tem algo ali muito centrado na questão da saúde, na questão de questões sociais, né, que a gente estava... Era uma saída... Essas pesquisas ali eram ao passo ali do final daquele momento mais forte da pandemia. E se a gente pega o levantamento e temas que hoje circulam ou que circularam aí após os grandes debates nos canais de televisão, a gente tem uma alteração. Né? Então, por exemplo, lá no começo, a grande preocupação eram temas sociais, temas de emprego, temas relacionados à saúde. Hoje, pela reverberação dos debates sociais, os temas que circulam estão mais com relação à corrupção, né, com relação
a economia e violência. Só que são duas coisas. Uma é o que se espera e o outro é o que se circula, né? E assim, se a gente for ver o tratamento desses temas pelos candidatos, então, por exemplo, eu pessoalmente senti falta, né, de uma discussão quando se discute saúde, né, para além das discussões do que foi feito ou que não foi feito durante a pandemia, né, de propostas efetivas. Por exemplo, quando a gente pega a pauta de emprego ou questões econômicas, quais são as propostas reais para mudanças, né, na economia? Um tema que é central e foi extremamente deixado de lado são as propostas efetivas com relação ao meio ambiente, proteção ambiental, né? Então eu acho que ainda tem temas que, embora estejam sendo tratadas pelos candidatos, isso não reverbera na discussão política, principalmente porque são temas que ou geram poucos votos ou, né, não geram tanto engajamento nas redes sociais, que é um elemento, né, que é definidor também do que se debate hoje em dia. É muito diferente você, né, debater, por exemplo, propostas para agricultura familiar e envolver um debate sobre corrupção. O debate à corrupção ele tem uma tendência maior de circulação, então até mesmo tem um pouco aí do comportamento, né, das redes e da própria campanha para o que vai ser debatido ou não. Nós temos aí, segundo as pesquisas, 2 candidatos que lideram as intenções de votos aí até esse momento, na véspera da eleição. Não querendo antecipar resultados, eu te pergunto, tem alguma novidade, alguém que não era esperado e que roubou a cena nessas eleições? E, no outro extremo, alguém que se tinha uma perspectiva e que está se desidratando, que perdeu o espaço político nesse processo eleitoral nacional, professor? Assim, com relação à primeira pergunta, eu acho que não teve ninguém que se sobrepôs ou que foi uma grande novidade no processo eleitoral, pelo menos pelo lado positivo, né? Assim, estamos saindo aí de um debate eleitoral que teve uma surpresa de um candidato que apareceu, mas não de uma forma benéfica para, né, a democracia. E eu acho que isso já era esperado, porque são dois... Assim, os candidatos hoje que estão à frente do processo são 2 candidatos amplamente conhecidos por todo mundo, né? Todo mundo conhece Lula, todo mundo conhece Bolsonaro, por serem figuras históricas da política brasileira, né? São dois presidentes da República, né, com projeção nacional, projeção internacional. E base social, né, muito forte, sim, né? Ambos têm isso, né? Sim, por questões diferentes, construções diferentes, mas ambos têm bases sociais definidas. Né? Sim. Assim, se a gente pega até mesmo antes das eleições, né, ou pelas eleições anteriores, você tem ali um público, né, um público de uma ordem mais ou menos de 1/3, tanto de um lado quanto do outro, que historicamente votam nos 2 candidatos. O que está variando da eleição anterior para essa eleição é justamente ali o meio do recheio, né, da população, que tende a uma mudança de candidatos. Mas assim, Paulo, até para colocar, né, quais candidatos que foram, acho que nem candidatos, mas assim, eu acho que havia uma expectativa, principalmente ali em alguns nomes da terceira via, que não foram à frente, né? Então, veio antes, no começo, o próprio Dória, né? Você teve agora, né, o Ciro, que também foi um candidato que nas últimas eleições teve uma votação até um posicionamento e uma votação. Eu citei o Dória porque governador do maior estado da nação sempre tem uma influência nacional, né? Não, que são nomes que você espera que naturalmente saiam, né? E assim, mas não do ponto de vista eleitoral não conseguiram tração suficiente para sustentar, né, um voto, pelo menos ali na casa de 20%, 30%, pelo menos, para levar um segundo turno, né, uma possibilidade de segundo turno. Então eu acho que assim, o grande não fracasso, né, mas o grande
aspecto, digamos assim, alguém que era esperado conseguir, não foi, foram esses candidatos da terceira via, né, de alcançar um desempenho melhor, por assim dizer. A gente começou falando dos altos da campanha eleitoral nacional, mas o senhor já passou aí por uns baixos também, mas eu gostaria de que o senhor localizasse melhor aqui qual que é o ponto mais negativo desse processo eleitoral que está sendo, na sua opinião, até o momento de agora. Paulo, assim, eu acho que do ponto de vista do baixo desse processo eleitoral é sempre o processo de violência, né, política que a gente vive, né? Nós já tivemos aí vários casos de violência políticas de vários lados, né, nessa campanha, e eu acho que isso é muito ruim, né, para uma lógica de uma convivência democrática, né? Você não ter uma capacidade de respeitar a diferença, para mim é muito complicado. Então, assim, o grande problema dessa e das eleições, né, e não é algo só dessa eleição. Se a gente pega as últimas eleições, né, para prefeitos, a gente tem para vereadores, a gente tem no Brasil casos esdrúxulos de violência política. Nas eleições anteriores, a gente também tem presidenciais, a gente também teve casos de violências políticas, e eu acho que isso é o ponto mais baixo, assim, de uma disputa eleitoral, né? É justamente uma ruptura de civilização mesmo, né? Você não ser capaz de respeitar a diferença. É isso. Pô, eu posso ter a minha opinião política, você a sua, o Moacir a deles, podem ser inclusive distantes, antagônicos, né? Contrários, mas pô, a gente tem que se respeitar, né, nesse Porque processo, segunda-feira, né? O boleto vem pro petista e pro bolsonarista, né? E para todo mundo, né? Então, nesse sentido, para a gente finalizar a nossa entrevista, professor Lucas Mesquita, o senhor mesmo já pontuou aí na nossa história recente política, né? Sempre teve essa disputa mais acirrada, se não quiser chamar de polarização. Você tem aí o Fernando Henrique, disputou com Lula, ganhou a eleição e depois a população foi apoiar os primeiros anos do governo do Fernando Henrique. Isso aconteceu com Lula, também aconteceu com Bolsonaro. E agora? Será que a gente consegue desembarcar dessas bolhas que o senhor citou? Passada a eleição, ganhe quem ganhar. A gente consegue estourar, romper com essas bolhas para a gente conversar sobre aquilo que interessa, que é um projeto e são ações, cobrar dos agentes políticos eleitos aquilo que eles se comprometeram no processo eleitoral para o bem da coletividade, ou seja, de todos nós brasileiros, paranaenses e iguaçuenses? Assim, Paulo, eu nem acho que o problema seja a bolha, ou, né, porque eu acho que a questão das bolhas, elas são o que hoje a gente consegue chamar mais ou menos como interesses representados, né, demandas, visões de mundo. O meu grande problema é essas bolhas não conseguirem sentar à mesa e se entenderem, né, e entender que as bolhas, elas vão continuar existindo. Hoje a gente só está chamando isso de bolha, né? Assim, em outros momentos a gente chamou de classes, de grupos, de interesses diversos. O problema é entender que essas bolhas, elas não podem ser entendidas como inimigos. Elas podem ser entendidas como adversários, né? Dentro da política, divergentes. Mas assim, ter uma capacidade de, dentro da regra institucional, debater, discutir, apresentar. Se eu sou contra a proposta do Moacir, o Moacir é contra a proposta sua, é a gente sentar, negociar, apresentar propostas diferentes, e dentro da política, né, da disputa política saudável, né, sentar e propor coisas novas, avanços. O problema para mim não é a bolha, o problema é essa bolha que não consegue sentar, conversar, dialogar e julgar a política, né? Porque assim, a política é isso, é a interação dos diferentes, né? A política não é a interação dos iguais. Se a gente só tem iguais na mesa, é muito fácil,
né? Assim, para mim, o grande bacana da política é justamente esse, né? Você ter diferenças colocadas à mesa, essas diferenças serem respeitadas e sabendo que uma hora o A vai ganhar, o B vai, na outra hora o B vai ganhar e isso tá tudo bem, né? Não é um problema isso acontecer. Muito bem. Professor Lucas Mesquita, sempre bom tê-lo aqui conosco para conversar sobre esses temas que são tão necessários e relevantes, e esse seu desejo também é o nosso, que a gente consiga, né, se não romper com as bolhas, pelo menos descer temporariamente dela para cumprimentar o vizinho da bolha ao lado. É o que a gente deseja que aconteça pós-processo eleitoral. Obrigado novamente, tenha um bom dia. Obrigado, gente. Fica à disposição.